Olá, tudo bem? O meu nome é Cláudia Corrêa, é um prazer muito grande, deixa eu arrumar aqui, um prazer muito grande poder estar aqui com vocês e hoje nós iremos falar a respeito de sonhos. Não desista do seu sonho, amo falar sobre esses assuntos, mas antes, eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, que vocês possam se inscrever, ele é pequenininho, mas pode crescer, né? E que vocês se inscrevam, no final vocês podem deixar o comentário de vocês, curtir, né? Compartilhar, é tão bom nós compartilharmos quando nós vemos que algo faz bem, é bom para nós. É importante que a gente compartilhe com outras pessoas também. E falando em sonhos, eu não posso deixar de citar José. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu quero deixar esta meditação, uma meditação para você se animar, para você ser levado a um outro nível de fé. Sabe, eu quero mostrar para você, sim, eu quero mostrar para você que momentos e circunstâncias e problemas não determinam a nossa história. Eles não são determinantes, eles são apenas parte da nossa história, ok? Parte da nossa história. E aí, lembrando da história, né, de José, lembrando desse personagem brilhante, eu considero, sabe? Eu considero porque eu sempre gostei de ler e meditar na história de José, né? E aí nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 15, todinho assim, você pode uma parte, não vou exagerar, uma parte, você vai ver a história de José. Pois bem, ele era um menino nascido em uma família turbulenta, um menino que tinha todas as improbabilidades de ser um grande governante e majestoso como foi. Ele tinha todas as improbabilidades. Entenda isso, tá certo? Mas a história de José, ele começou com um sonho. Ele era muito jovem, era um menino, né? Um menino falta sabedoria, né? Tem muita ingenuidade. E daí o que acontece? Deus deu um sonho a José. E José, na sua ingenuidade, abriu a boca e foi contar para os pais, para os irmãos, né? Foi um sonho que Deus implantou, nasceu no coração de Deus, Deus implantou no coração de José, né? E aí, quando Deus, ele nos dá um sonho, ele propicia todas as condições para a realização deste sonho. Mas, entre sonho e resultado, há uma história longa e difícil. Nunca esqueça disso. As pessoas querem conquistar as coisas assim, ó, de uma vez. Mas entre um sonho e o resultado, existe uma trajetória, existe uma história difícil, ok? Assim foi com José. Pois bem, José, ele tinha irmãos invejosos. E os sonhos de José, o que fez? Despertou os sentimentos mais mesquinhos na família de José. E após ele contar esse sonho, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi abandonado. E aí, ele foi largado para morrer numa cova, lá no deserto. E cova no deserto, entenda bem o que é. Cova no deserto é lugar de morte, porque lá você se encontra chacais, se encontra serpentes, se encontra escorpiões. No deserto e na cova é um lugar de impossibilidade de sobrevivência. Entende isso? Percebe
a situação que José se encontrava então, um garoto, um menino que apenas abriu a boca, sabe, entusiasmado, feliz, e foi contar para os irmãos, acreditando ele que eles também iriam vibrar, sabe, com o sonho dele. Pelo contrário, foi muita raiva, foi muita inveja mesmo, né? E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente com a nossa boca grande demais, aí Deus nos dá um sonho, Deus nos mostra, Deus fala conosco, e aí o que acontece? A gente abre a nossa boca e vamos lá, nós, em nossa ingenuidade, contar para familiares, contar para amigos queridos, contar para todo mundo, mas olha, nós não conhecemos o coração de ninguém, né? Bom, quando nós temos um sonho, quer um conselho, fique na sua, fique quietinho, né? Fique quietinho, converse com Deus, comece então a planejar tudo. Pois bem, aqui é para ver o que de fato acontece com aqueles que são ingênuos demais, né? Contou o sonho. Pois bem, mas Deus, ele é o Deus do impossível, né? Ali ele foi jogado numa cova, José foi jogado numa cova. Cova é um lugar de impossibilidade de vivida, né? Mas para Deus nada é impossível. E se ele tem um plano, se ele tem um projeto, ele vai até o fim. Aconteça o que acontecer, sabe? Ele vai até o fim. E aí Deus fez a sua provisão. E qual foi a provisão aí? Ele mandou mercadores, né? Os midianitas, homens que chegaram, que vieram a cavalo, né? Trouxeram camelos também, eram homens que compravam escravos, né? Que compravam escravos. E José foi vendido pelos irmãos, né? Como escravo. E José foi vendido, mas de repente você olha assim, mas por que Deus permitiu isso? Né? Ele ser vendido como escravo, olha aqui para nós, olha, entre a cova, para morrer ali dentro, certo? Porque ele ia morrer ali dentro e ser vendido como escravo. Então, nós vemos aí o que? Nós vemos aí as provisões de Deus, as providências que ele toma. Às vezes na vida nós estamos passando por momentos terríveis, né? E acontece, Deus envia algumas provisões que não encanta os nossos olhos, mas é uma forma de nos salvar, de nos resgatar, sabe? Para quê? Porque ele tem um plano para nós, né? Deus já sonhou conosco, Deus implantou um sonho em nós e ele quer realizar. Então, ele envia, ele faz, ele toma as providências. E José, ele chegou ao Egito primeiro como escravo, né? E isso foi extremamente doloroso, né? Foi um tempo muito doloroso, sem família, estrangeiro, escravo em uma terra estrangeira, né? Tudo desfavorável, tudo desfavorável. Mas aí eu pergunto a você, sinceramente, aqui para nós, qual é a probabilidade que um menino tem, né, de chegar a um lugar como escravo, um menino, sabe, num lugar estrangeiro, não conhecia ninguém, qual lugar para se realizar o sonho de se tornar o governante, né? Qual a probabilidade para isso? Aos nossos olhos humanos, nenhuma, mas para Deus nada é impossível. E assim aconteceu, né? Vamos lá, vamos continuar. Bom, naquele momento ali, né, quando ele chegou como escravo, ele foi trabalhar justamente na casa de Potifar, né? E Deus o eleva. Olha, Deus o eleva desde aquele primeiro momento que ele chegou no Egito, né? Deus estava então preparando em José um dom, um talento de governo. Nunca esqueça essas palavras, preparação, tá? Deus precisava preparar, ele sabia que estava diante de um menino ingênuo, que precisava aprender a ter mais sabedoria, a discernir melhor as coisas, e aí precisava passar por um momento de preparação. Assim somos nós.
Muitas vezes nós queremos chegar a determinado posto, a determinado cargo, a determinada situação boa e favorável, sem nenhuma preparação. Nós queremos então trabalhar com pessoas, nós queremos então fazer tantas coisas, né, ali, mas sem nenhuma preparação, entende? Sem nenhuma experiência. Olha, para nós chegarmos até o resultado do nosso sonho realizado, é necessário percorrermos um caminho e para isso Deus prepara. Portanto, cabe a nós sermos humildes, baixarmos a nossa cabeça, sabe? E deixar Ele trabalhar em nós. Por quê? Porque Ele está preparando-nos para algo mais, para a realização do sonho, né? E o que acontece então ali? Ele se destaca tanto, ele faz um trabalho tão bem feito na casa de Potifar, que ele passou a ser uma pessoa importante para Potifar, para aquelas pessoas ali, né? Mas a esposa de Potifar caluniou José. Ou seja, o inimigo aí enviando alguém justamente para frustrar os sonhos de José. José tinha sonhos, né? E aí aparece quem? A mulher de Potifar para frustrar os sonhos de José. Mas, olha, pensa bem. O inimigo, neste momento, ele pode também estar usando pessoas, né? Pessoas para te caluniar, pessoas para te difamar, para perseguir você, né? Para fazer com que você desista do projeto que Deus tem para você, para que você desista dos seus sonhos, né? O inimigo, ele trabalha assim, ele trabalha através de pessoas, mas Deus também trabalha através de pessoas. Lembra? Ele usou os midianitas. Para quê? Para tirar José da cova ali, porque ele poderia morrer ali dentro, né? Então ele usou os midianitas, certo? Olha, usou a mulher, o inimigo usou, né, a mulher de Potifar, né, para levar, para frustrar os sonhos de José, e assim, ó, ele foi parar no calabouço, na prisão, um lugar de humilhação, injustamente, né? Injustamente, né? Mas Deus, ele toma sempre as providências, né? E o que fez Deus, né? Enquanto José estava ali dentro, enquanto José estava lá na prisão, Deus foi desenvolvendo nele um dom, um talento, sabe? Por quê? Porque o sonho para Deus não morreu. Deus não abandona ninguém. É mais fácil nós abandonarmos Deus, nós abandonarmos os nossos projetos, nós abandonarmos os nossos sonhos. Mas Deus não abandona ninguém, tá certo? E Deus, ele começou então a desenvolver, foi lá na prisão, sabe, que o exercício do dom, um talento dado por Deus, né, que já fazia parte do projeto de Deus, né, o dom de interpretação de sonhos. Sabe por quê? Porque Deus sabia que ia chegar o momento que José estaria diante de Faraó. E assim aconteceu. Olha, não foi de uma hora para outra não, tá certo? Eu estou falando aí de uma trajetória, eu estou falando aí de uma preparação. E lá dentro da prisão, José estava sendo preparado, ok? José foi levado então ao palácio, né? E diante do faraó, ele manifestou dom de gestão, dom de administração, tudo dado por Deus, né? Dom de interpretação de sonhos. Deus deu tudo isso ao longo da vida de José para ele chegar ao lugar da realização dos sonhos dele. Olha que coisa linda. E José chegou. José se tornou o governador do Egito.
O sonho de menino agora é realidade do homem. Do homem. Bom, muitos anos se passaram, muitos sofrimentos, né? Sofrimentos, dava até para desistir, mas só que Deus não desistiu de José, de forma alguma. E Deus não desiste de nós, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. A boa obra que Ele começou, Ele completa. Nem a vida e nem a morte nos separa do amor de Deus, nunca esqueça disso. E José, ele começou então a governar famílias, abençoar famílias, inclusive chegou o momento de José governar e abençoar a família dele. Mas José teve um momento ali, ele teve de passar por um caminho de reconciliação. Lembre-se, ao longo desse tempo, foram muitas feridas, né? Feridas demais, feridas que foram acumuladas, né? A rejeição, o abandono, o sofrimento que a família causou nele. E José precisou então reconciliar-se. E para isso, ele perdoou os seus irmãos. Mas ele não precisava reconciliar-se com a mulher de Potifar. Não. Ali ele já deveria ter perdoado e não sentia dor nenhuma. Mas com relação aos familiares, a dor deveria ter sido muito. Eu acredito que José viveu momentos de muita tormenta, de muita dor, né? Saber que os próprios irmãos fizeram isso com ele, né? Mas José, ao invés de se vingar, José ele foi por outro caminho, o caminho que nós precisamos aprender a tomar, né? Ao invés de irmos pelo caminho da mágoa, da dor, da raiva, da ira, sabe? José, ele preferiu o perdão, ele optou pelo caminho do perdão, ele perdoou os seus irmãos, né? Perdoou os seus irmãos, se reconciliou com os seus irmãos. Olha, gente, isso é tão difícil, eu sei que é muito difícil. Olha a diferença, nada doeu naquilo que a mulher de Potifar fez a José, não, mas a dor que de repente ele tinha quanto aos irmãos, aos familiares dele, era muito grande. Porque dói quando a calúnia, quando a perseguição, quando o abandono vem das pessoas que nós amamos, né? Familiares, de pessoas próximas, de pessoas que nós consideramos amigos e acreditávamos que fosse de fato amigos, né? Dói demais, né? Dói, mas José foi nobre, né? Ele teve uma grandeza muito grande, ao ponto de perdoar e reconciliar-se com os seus irmãos. E ali, Deus deu a oportunidade a José, olha, de um recomeço, uma reconstrução dos laços familiares. Viu só? Os sonhos de José foram realizados. Os seus sonhos, você precisa arregaçar as mangas, olhar para cima, confiar em Deus e esperar pelo momento dele, tá certo? Espere pelo momento dele, mas tem uns detalhes importantes. Perca a oportunidade não, preste mais atenção, certo? Preste mais atenção, quando nós estamos conectados com Deus, a gente presta mais atenção aos detalhes, aos sinais, né? E José não perdeu tempo. Quando ele estava diante do faraó, ele mostrou os seus dons e talentos. Então, quando a oportunidade vier para você, você mostre também os seus dons e talentos, tá? Por quê? Porque você tem um sonho a realizar. Então, quando a oportunidade vem, a gente agarra ela com unhas e dentes. A gente olha para Deus e diz: Deus, eu cheguei até aqui, eu vou até o fim. Mas eu não vou permitir que nada, nem ninguém, sabe? Nem mentiras, nem fofocas, nem calúnias, nem perseguição, nada. Eu não vou permitir que nada disso frustre os sonhos que o Senhor implantou em meu coração, em seu coração. Amém? Então, não desista dos seus sonhos de forma alguma. E olha, se você gostou do vídeo, curta,
compartilhe e eu fico por aqui deixando um abraço bem grande para você, um beijo enorme em seu coração e lembrando a você sempre, não desista de lutar por aquilo que Deus deu e implantou em seu coração. Ele quer realizar os seus sonhos, os projetos que Deus tem para você. Fica com Deus.